No vídeo de hoje você vai conhecer uma história que poderia ter saído diretamente de um dorama, mas que guarda lições profundas sobre amor, engano e segredos obscuros. Imagine um poderoso Seiyu, dono de um império empresarial, inteligente, frio, mas completamente cego. Agora imagine a mulher que entrou em sua vida não pelo amor, mas pela ambição. Ela se casou com ele acreditando que sua deficiência seria a chave para viver em liberdade. Liberdade para trair, enganar e esconder os segredos mais cruéis. Mas o que aconteceria se esse homem, mesmo sem enxergar com os olhos, fosse capaz de ver muito mais do que ela imagina? Continue comigo até o final, porque o que vou te revelar hoje vai abalar todas as suas certezas sobre confiança, amor e vingança. E eu já te faço uma pergunta: será que o verdadeiro cego nessa história era ele? Ou era ela que não enxergava as consequências de suas escolhas? Sei que muitos já ouviram histórias sobre casamentos por interesse, sobre pessoas que usam outras para conquistar poder e status. Mas o que eu vou narrar aqui não é apenas um caso de traição comum. Essa é uma das descobertas mais chocantes de todos os tempos em torno de um relacionamento aparentemente perfeito. Que você ouvirá a seguir vai fazer você repensar não apenas no amor, mas em até que ponto uma mentira pode ser mantida antes que a verdade exploda como uma bomba no coração de todos os envolvidos. E eu já deixo o alerta: nem tudo é o que parece. Prepare-se, porque essa história ela tem um segredo oculto que vai virar sua visão de cabeça para baixo. O nome dele era Leonardo Vasconcelos. Um homem que, mesmo sem enxergar a luz do sol desde os 12 anos de idade, conseguiu erguer um império no setor imobiliário e de tecnologia. Chamavam-no de Yu Seiyu, cego não por crueldade, mas porque sua imagem era tão única que ele se tornara uma lenda no mundo dos negócios. Aos 33 anos, Leonardo já comandava dezenas de empresas, era capa de revistas de finanças e era admirado por sua disciplina inquebrantável. Seu segredo? Ele não precisava ver números para entendê-los. Sua mente funcionava como um mapa perfeito, memorizando vozes, detalhes, contratos e até respirações. Leonardo enxergava com a percepção, com a intuição. Muitos diziam que ele via além do que qualquer pessoa de visão perfeita seria capaz. Mas havia uma dor que ele nunca conseguiu superar: a solidão por trás de sua frieza empresarial. Ele guardava o desejo de ter alguém ao seu lado que não o visse como um homem cego, mas como um homem completo. Foi nesse ponto vulnerável que surgiu Camila Duarte. Camila era bela, sedutora, de presença magnética. Órfã de mãe desde a adolescência, cresceu com um pai endividado, lutando para sobreviver. Sempre carregou dentro de si uma revolta silenciosa contra a vida. Para ela, amor era luxo. O que realmente importava era estabilidade, riqueza e poder. Quando Camila conheceu Leonardo em um evento beneficente, tudo parecia destino. Ele não havia menos, literalmente menos, mas a ouviu. E naquela voz doce, encontrou um tipo de paz que nunca havia sentido. Camila, por sua vez, enxergou nele a oportunidade perfeita. Um homem rico, cego e sedento por amor. Um alvo fácil, pensou. Se ela se casasse com ele, poderia viver cercada de luxo e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de amar quem realmente quisesse nos bastidores. O romance entre eles foi rápido, quase cinematográfico. Leonardo, pela primeira vez, entregou o coração sem reservas. Camila desempenhou o papel da esposa dedicada, atenciosa, perfeita. Todos aplaudiam
o casal. Revistas chamavam de amor além dos olhos, mas ninguém imaginava que, por trás do sorriso angelical de Camila, existia um coração que batia em outro ritmo, o ritmo da traição. Ela havia se casado, sim, mas não por amor. Casara-se para ser livre, livre para trair sem medo. Afinal, na mente dela, o cego nunca descobriria. Agora, imagine-se no lugar de Leonardo. Você construiu um império, derrotou as expectativas de todos, superou as limitações impostas pela vida. Você acredita que finalmente encontrou alguém que não te vê como um homem cego, mas como um homem completo. E, de repente, surge a pergunta inevitável: e se a pessoa em quem você mais confia fosse exatamente quem mais te apunhala pelas costas? Como você reagiria se soubesse que o amor que aquece suas noites, na verdade, esconde segredos que poderiam destruir sua alma? Você perdoaria? Você fingiria que não sabe? Ou usaria o poder que tem para dar o troco? Essas são as dúvidas que vão começar a consumir a vida de Leonardo. Os primeiros sinais foram quase imperceptíveis. Camila, que antes ficava horas ao lado dele, lendo em voz alta ou descrevendo o mundo com ternura, começou a sair com mais frequência. Justificava dizendo que eram compromissos sociais, reuniões de caridade ou visitas ao pai adoentado. Leonardo não questionava, ele confiava. Para ele, Camila era a visão que não tinha. Mas, com o tempo, os detalhes começaram a se chocar contra sua percepção aguçada. O perfume que chegava em casa não era o mesmo que ela usava ao sair. As respirações ao seu lado na cama mudaram menos serenas, mais tensas. E havia algo na forma como ela evitava falar de determinados assuntos que despertava em Leonardo uma desconfiança silenciosa. O nome dele era Rafael, um homem ambicioso, mas sem brilho próprio, funcionário de uma das empresas de Leonardo. Rafael era o oposto do CEO, superficial, vaidoso, movido pela inveja para Camila. Ele representava exatamente aquilo que Leonardo não podia lhe dar menos, a sensação de ser desejada por alguém que podia olhá-la nos olhos. O romance clandestino começou em encontros discretos, sempre durante viagens de negócios de Leonardo. Para ela, era excitante. Para Rafael, era a chance de se aproximar da fortuna do patrão. O que Camila não percebia era que cada escolha que fazia estava deixando rastros, e Leonardo, mesmo sem enxergar, começava a sentir que algo estava errado. Leonardo sempre acreditou que a cegueira não o tornava frágil, mas sim diferente. Ele havia desenvolvido sentidos que os outros ignoravam: o som das chaves, o peso dos passos, a hesitação na voz menos, tudo isso formava um mapa invisível diante dele. E Camila, sem perceber, começou a tropeçar nesse mapa. Certa noite, ao chegar em casa tarde demais, ela encontrou o marido sentado no sofá. Imóvel, você demorou, disse ele calmamente. A reunião com as voluntárias se estendeu, respondeu rápido demais. Leonardo sorriu de canto, como se não tivesse ouvido apenas as palavras, mas também a mentira por trás delas. A partir daquele momento, ele decidiu não ser apenas o cego apaixonado, ele se tornou o observador oculto de sua própria casa. Camila achava que tinha o controle. Achava que podia brincar com o destino, porque um homem cego nunca descobriria. Mas Leonardo, ele não precisava dos olhos, ele precisava apenas de tempo. O jogo estava armado. O que aconteceria quando o CEO, cego, revelasse que sabia muito mais do que aparentava? Leonardo não era um homem comum. Desde cedo, aprendeu que sua cegueira não seria desculpa para ser enganado.
Ele ouvira muitas vozes mentirem diante dele, e com Camila não seria diferente. Decidiu testar a esposa em uma de suas viagens de negócios. Fingiu que estaria fora por 3 dias, mas na realidade nunca deixou a cidade. Instalou-se discretamente em um de seus próprios apartamentos de luxo. A apenas 10 minutos da mansão, ele confiou em algo que sempre fora sua arma secreta: os seguranças pessoais, homens treinados que nunca questionavam suas ordens. Um deles foi encarregado de observar discretamente cada movimento de Camila. E então, a verdade que ele temia menos, mas já esperava menos, foi confirmada na segunda noite de sua ausência. Camila recebeu Rafael em casa. Os dois acreditavam estar seguros. Camila, rindo baixinho, dizia: "Ele nunca vai saber, Rafael. Ele não pode ver nada. Somos invisíveis para ele." Rafael, em tom arrogante, completava: "Um cego não pode ser seu dono. Você merece alguém que te enxergue de verdade." As palavras foram registradas por um discreto gravador que Leonardo havia pedido para ser escondido na sala. Cada frase, cada riso, cada toque, tudo se transformava em lâminas cortando seu coração naquela noite. O homem que todos julgavam frágil descobriu o peso real da traição. No dia seguinte, Leonardo voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Camila correu para abraçá-lo, fingindo alegria. Ele, frio como mármore, apenas disse: "Senti sua falta." Camila sorriu, aliviada, acreditando que sua mentira continuava intacta. Mas por dentro, Leonardo já arquitetava sua vingança. Dias depois, ele preparou um jantar especial. Convidou alguns amigos próximos, fez questão de servir vinho caro e criar um clima romântico. Camila estava radiante menos. Afinal, quanto mais Leonardo demonstrava confiança, mais livre ela se sentia para continuar seu jogo. No meio do jantar, Leonardo pediu silêncio, com um sorriso quase imperceptível. Ligou o som de um pequeno aparelho. De repente, a sala foi invadida por vozes familiares. Era a gravação da noite da traição, a risada de Camila, a voz arrogante de Rafael, as promessas sussurradas no escuro. Copo de vinho escorregou das mãos dela. Tingindo a toalha branca de vermelho como sangue, todos os convidados ficaram em choque e Leonardo, sereno, apenas perguntou: "Preciso que me diga, Camila, quem é realmente o cego nesta casa?" O silêncio se espalhou como veneno. Camila não tinha como negar, não diante de todos, não diante dele. O homem que ela acreditava frágil havia visto tudo, sem precisar de olhos. A partir dali, a história não seria mais sobre traição, mas sobre vingança, justiça e a luta entre dois mundos, o do amor verdadeiro e o da mentira calculada. O jantar terminou em um silêncio fúnebre. Camila chorava, tentando inventar desculpas, mas nenhuma palavra tinha força contra as provas que ecoavam no gravador. Rafael, covarde, nem ousou aparecer naquela noite. Leonardo, por sua vez, manteve-se frio, como se nada daquilo o atingisse. Mas por dentro, o vulcão já havia despertado. "Camila", disse ele com uma calma perturbadora, "eu te dei minha confiança. Você me deu a mentira. Agora, vamos ver quem sobrevive a isso." Camila tremeu. Naquele instante, percebeu que talvez tivesse subestimado o homem que chamava de cego. Leonardo não havia apenas descoberto a traição. Meses antes, já desconfiado, ele começara a preparar documentos legais, movimentações de empresas e até testamentos falsos. Tudo estava pronto para um contra-ataque.
Camila, que acreditava ser a herdeira de uma fortuna incalculável, não sabia que cada bem colocado em seu nome era apenas uma armadilha jurídica. Tudo o que ela pensava possuir podia ser retirado em questão de horas, com uma única assinatura de Leonardo. E Rafael? Ele havia sido promovido meses antes, acreditando que era fruto de competência. Na realidade, Leonardo o colocara em um cargo estratégico justamente para observá-lo. Todos os erros, desfalques e fraudes cometidas por Rafael já estavam registrados, esperando apenas o momento certo para serem entregues à polícia. Leonardo não planejava apenas expor a traição. Ele planejava destruir os dois de dentro para fora. Uma semana após o jantar, Camila recebeu um telefonema desesperado de Rafael. Camila, a polícia está na minha casa. Eles têm provas de que desfalquei a empresa. Eu vou ser preso. Ela quase deixou o celular cair. Correu até Leonardo, fingindo não saber de nada, mas ele apenas ergueu o rosto na direção dela e disse: Engraçado, não? A justiça sempre encontra os verdadeiros culpados. Foi naquele momento que Camila percebeu que Leonardo não era apenas um homem traído. Era um jogador de xadrez que já havia vencido a partida antes mesmo de começar. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Camila acreditava que, apesar de tudo, ao menos teria sua posição de esposa legítima, para protegê-la. Contudo, no mesmo dia em que Rafael foi preso, ela recebeu a visita de um advogado. No envelope que ele trouxe, havia apenas uma frase no cabeçalho: Contrato pré-nupcial. Cláusula de infidelidade. Camila arregalou os olhos. Leonardo havia preparado tudo desde o início. Cada traição dela significava não apenas a perda da confiança, mas também de absolutamente tudo o que ela achava possuir. Na prática, ela sairia do casamento sem um centavo, do luxo ao nada, em questão de dias. Naquela noite, Leonardo se aproximou dela e perguntou: Você ainda acredita que eu era o cego desta casa? Camila, entre lágrimas, não conseguiu responder. E é aqui que a história dá sua virada mais chocante. Leonardo não havia se casado apenas por amor. Ele também tinha seus próprios segredos. Segredos que envolviam não apenas negócios, mas uma conexão sombria com o passado de Camila. Camila acreditava que havia enganado um homem frágil e vulnerável. O que ela não sabia era que Leonardo já conhecia boa parte de sua história antes mesmo de se aproximar dela. Anos atrás, quando ainda era apenas um estudante de economia tentando erguer sua primeira empresa, Leonardo cruzou com o pai de Camila em um julgamento. O homem estava afundado em dívidas, quase perdendo tudo, e havia assinado contratos fraudulentos com empresas de fachada. E quem descobriu esses documentos? Leonardo. Foi assim que ele conheceu o nome Camila Duarte pela primeira vez. Uma jovem que, ainda na adolescência, presenciava o pai ser humilhado e condenado. Naquele momento, Leonardo sentiu duas coisas: compaixão e uma estranha curiosidade pelo destino daquela garota. Anos depois, quando Camila surgiu no evento beneficente, Leonardo não a reconheceu de imediato, mas ao ouvir seu sobrenome, sua mente voltou ao passado. Ele já sabia. Aquela mulher era filha de um homem que um dia o havia tentado enganar. E foi então que o jogo começou. Leonardo não se aproximou de Camila por acaso. Ele a escolheu. Não apenas porque buscava amor, mas porque queria saber se ela era diferente do pai ou se carregava a mesma semente da mentira. Sim, Leonardo amou Camila de verdade, mas também a testou desde o primeiro dia. Cada gesto de confiança que deu, cada espaço que abriu, era calculado. Ele queria acreditar que ela seria diferente,
mas também estava preparado para quando não fosse. Por isso, o contrato pré-nupcial não era apenas um detalhe jurídico, era a última peça de uma armadilha que ele montou desde o início, sem que ela percebesse. Quando Camila leu o documento em suas mãos, sentiu como se o chão tivesse desabado. Não apenas perderia tudo, como percebeu que talvez nunca tivesse sido realmente livre. Leonardo a conhecia muito mais do que ela imaginava. Talvez desde o início ele tivesse permitido que ela caísse em suas próprias armadilhas. "Você me usou!" murmurou ela em lágrimas. Leonardo inclinou o rosto em direção a ela, frio e implacável. "Não, Camila. Eu te dei a chance de ser diferente. Foi você quem escolheu repetir a história do seu pai." A partir dali, a história deixa de ser apenas sobre traição conjugal. Agora é sobre destino, repetição de erros e vingança planejada há anos. Leonardo não era o cego ingênuo, era um homem que transformava dor em estratégia. E Camila era a mulher que acreditava manipular, mas acabou sendo manipulada desde o início. Depois da revelação do contrato pré-nupcial, Camila viu sua vida virar pó diante dos próprios olhos. O dinheiro que acreditava ser dela desapareceu. As joias, os carros, até a mansão, tudo estava registrado em nome de Leonardo ou de empresas de fachada. Em questão de dias, ela passou de esposa rica e admirada a mulher rejeitada e sem recursos. Mas o pior ainda estava por vir. Na prisão, Rafael a chamou desesperadamente, implorando por ajuda. "Camila, você precisa me tirar daqui. Usa a influência do seu marido. Fale com os advogados. Eu não posso apodrecer aqui." Mas ela não tinha mais marido. Não tinha mais influência, não tinha nada. E Leonardo, implacável, fez questão de garantir que Rafael pagasse por cada centavo desviado da empresa. No tribunal, provas, testemunhas e registros de fraudes foram apresentados. Rafael foi condenado a 15 anos de prisão. Para ele, restaram apenas grades e desespero. Para Camila, restou a vergonha de ter sido cúmplice, ainda que Leonardo nunca a tenha acusado legalmente. A sociedade, que antes a exaltava como a bela esposa do CEO, agora a olhava com desprezo. Amigos desapareceram, convites cessaram. Até parentes a evitaram com medo de serem associados ao escândalo. Camila, sozinha, em um pequeno apartamento alugado com as últimas economias que conseguiu salvar, começou a sentir o peso real de suas escolhas. O silêncio das madrugadas era sufocante. Ela lembrava das palavras de Leonardo ecoando em sua mente. Quem é realmente o cego nesta casa? No fundo de sua dor, Camila começou a alimentar um pensamento perigoso. Se Leonardo a destruiu, talvez fosse hora de destruí-lo também. Ela conhecia segredos de sua vida, rotinas da empresa, estratégias de negócios. Talvez pudesse usar isso contra ele, vendendo informações a concorrentes. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela tremia, porque mesmo depois de tudo, havia algo em Leonardo que ainda a dominava. Respeito, medo, talvez até amor. Sozinha diante do espelho, Camila se perguntou: eu sou mesmo a vilã dessa história? Ou fui apenas uma mulher perdida tentando encontrar liberdade? As lágrimas escorreram. Era a primeira vez que ela não se via como vencedora, nem como vítima, mas como alguém que havia se destruído com as próprias mãos. A queda de Camila não era apenas material, era existencial.
ela estava diante de duas estradas: se vingar, afundando ainda mais na escuridão, ou buscar redenção, tentando recuperar ao menos a sua dignidade. Mas qualquer escolha teria um preço, e Leonardo ainda estava lá, observando, esperando, talvez até testando mais uma vez. Meses haviam se passado desde o escândalo. Camila, agora uma sombra da mulher glamurosa que fora, caminhava pelas ruas evitando olhares. Vivia com pouco, sustentando-se com pequenos trabalhos que nunca imaginou precisar fazer. Certa tarde, ao sair de um café barato, encontrou um carro preto estacionado à sua frente. A janela se abriu e uma voz inconfundível chamou seu nome. Entre, Camila. Era Leonardo. O coração dela disparou. Havia medo, vergonha, mas também um estranho alívio em ouvir sua voz novamente. Dentro do carro, Leonardo parecia ainda mais imponente. Apesar da cegueira, sua postura transmitia domínio absoluto. Preciso conversar com você, disse ele. Há algo que você ainda não sabe. Camila, com a voz trêmula, perguntou: Depois de tudo, por que ainda quer me ver? Leonardo suspirou e respondeu: Porque nossa história não começou com você me traindo. Começou muito antes, e você merece saber. Leonardo então revelou algo que fez o mundo de Camila desmoronar novamente. Anos atrás, antes mesmo de se tornarem um casal, Leonardo descobriu que a falência do pai dela não havia sido apenas culpa dele. Outros empresários estavam envolvidos, e entre eles, o próprio pai de Leonardo. Sim, o homem que Camila odiava, responsável por sua infância marcada por dívidas e vergonha, havia sido arruinado não apenas por erros, mas por uma rede de manipulações onde a família Vasconcelos também estava envolvida. Quando descobri isso, disse Leonardo, eu quis reparar o passado. Ao me aproximar de você, não foi só por curiosidade, foi porque eu queria te dar a chance de ter tudo o que a sua família perdeu. Eu queria que você tivesse uma vida digna. Camila levou as mãos ao rosto, chorando. Ela não era apenas a mulher que havia traído um homem bom. Ela era também o elo de uma história antiga de vingança e reparação. Camila ficou em silêncio por longos minutos. Então, tudo o que vivemos foi um teste? Não, respondeu Leonardo firme. Foi uma oportunidade. Mas você escolheu repetir os erros do passado. As lágrimas dela caíram sem controle. Eu não mereço nada de você, mas me diga, Leonardo, por que não me destruiu completamente? Por que não me jogou na prisão junto com Rafael? Ele inclinou o rosto em sua direção e respondeu com calma. Porque mesmo depois de tudo, parte de mim ainda acredita que você pode ser diferente. Aquela foi a primeira noite em que Camila não dormiu, revivendo cada escolha, cada mentira, cada palavra. Agora, sabia que sua vida não havia sido apenas um jogo de traição, mas o reflexo de uma história muito maior. Ela estava diante da última chance. Continuar como estava, consumida pela vergonha e pelo ódio, ou tentar se reconstruir, mesmo sabendo que nunca mais teria o amor de Leonardo como antes. E para Leonardo, restava a pergunta que o perseguia. Será que a maior cegueira da sua vida não foi a falta de visão, mas sim a esperança de que alguém como Camila pudesse mudar? O que você acabou de ouvir não é apenas uma história de traição. É a prova de que muitas vezes não é a falta de visão que nos torna cegos, mas sim a incapacidade de enxergar as consequências das nossas escolhas. Camila acreditou que poderia enganar para sempre. Rafael acreditou que poderia subir às custas da deslealdade. E ambos caíram.